Ei, meus amores, tô aqui nessa cadeirinha de balanço, na área da casa da minha mãe, uma área que tem atrás da casa dela, como se fosse o quintal, que na minha infância era um quintal. Tinha um pé de caju, tinha um pé de abacate, um abacateiro, e eu sempre amei brincar nesse quintal. Muito bom brincar nesse quintal. Bom, contei aqui para vocês rapidinho um pouquinho das minhas memórias. Fiz um relato da minha vida para vocês, né? De um pouquinho, um pedacinho da minha infância aqui no quintal da mamãe, onde era o quintal da mamãe. E é sobre isso que a gente vai estudar agora. Lá na página 28 do módulo de vocês, nós vamos estudar sobre o relato de experiência pessoal. O que é isso? Relatar é falar. Falar sobre uma experiência que você teve. Qualquer um pode escrever um relato de experiência pessoal. Às vezes ele é mais utilizado para memórias, para lembrar coisas que aconteceram, né? Contar coisas que já aconteceram com você. E a gente vai conhecer um relato, a professora Adriana vai contar aqui para vocês agora, um relato de uma autora maravilhosa chamada Blandina Franco. Blandina Franco, a gente vai ver que ela produz muito junto com um ilustrador, o Carlos Lolo, José Carlos Lolo. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar aqui do lado quem são eles, a Blandina e o Carlos Lolo. Então, e tem muita coisa pra gente descobrir nesse relato da Blandina, porque a Blandina, ela é mais velha que vocês, deve ser mais ou menos da minha idade, né, mais velha que eu um pouquinho, né, mais de 40 anos, e ela escreveu as memórias dela. E quem é mais ou menos da minha idade, os papais e mamães que forem ouvir, vão perceber que as memórias dela são antigas, mas não tão antigas. Nós vamos conhecer isso no texto agora. Depois que nós conhecermos, vocês vão realizar os exercícios da página 31, finalzinho da página 31, estão vendo aí? O 1 e o 2. E a página 32, que vai até o 7, para vocês responderem de forma escrita. E o 8, 9 e 10 é conversando, tá? Pra gente descobrir um pouco mais sobre esse gênero textual, né? Que é o relato pessoal. Vamos lá? Vou contar então para vocês esse relato de experiência pessoal. A Suzeminha. Quando eu era criança, fazia comidinha em fogões de tijolos empilhados no chão do quintal. Eu brincava de pega-pega em cima de árvores, na porta da escola. Além de pipoca, tinha puxa-puxa e raspadinha. Quando eu era criança, não existia internet, nem tablet, nem e-mail. Quando eu era criança, não existia canal para criança na televisão. E a televisão que existia não era para criança assistir o dia todo. Quando eu era criança, não existia Barbie ou bonecas mundialmente desejadas. Mas, preste atenção, todo mas em toda história é uma coisa importante, porque pode ser aquilo que vai te fazer feliz. Quando eu era criança, existia a Suzy. E quando eu era criança, além da Suzy, eu tinha minha mãe, que costurava roupas maravilhosas para minha boneca, na mesma máquina de costura em que ela fazia vestidos. Uma vez, ela costurou para mim um vestido que tinha uma bola furada nas laterais, um círculo vazado, que eu nem sei explicar muito bem como era. Talvez só quem saiba entender essa moda dos anos 70 seja a cantora Vanderleia. Vou mostrar aqui para vocês quem é a cantora Vanderleia, junto com o Roberto Carlos, amiga do Roberto Carlos, que nasceu aqui em Cachoeiro, o Roberto Carlos. Então essa que é a Vanderleia. Em um Natal, eu e minha irmã ganhamos uma casa para as nossas Suzes morarem e serem felizes. Nossas Suzes eram irmãs também, como nós duas.
e a casa era para as duas dividirem. Acho que tinha alguma mensagem da minha mãe para nós duas nessa coisa de dividir a casa. Mas agora não vou sair da história que estou contando só por causa disso. A casa era de acordo com a escala de tamanho da minha memória, maior do que o meu quarto, o que era mágico, já que ela ficava guardada dentro de um armário de brinquedos que ficava dentro do meu quarto. Era uma caixa de madeira branca que abria um dos lados pelo meio, formando uma letra U. Ela tinha um quarto com armário e cabides. E em cada um dos cabides tinha um vestido que minha mãe costurou para as nossas bonecas. Tinha uma cozinha com fogãozinho, tinha uma sala com sofá e, maravilha das maravilhas, tinha perucas para minha Suzy. Depois de um tempo, a casa da Suzy foi morar no porão da nossa casa. Mas não pense você que isso foi um rebaixamento para a Suzy. O porão da nossa casa era o lugar onde eu, minha irmã e meu irmão podíamos fazer tudo aquilo que a gente não podia fazer dentro de casa. Tipo rabiscar paredes com canetinhas coloridas, enfiar nossas mãos em tintas, latas de tintas, para depois deixar nossas mãos impressas na parede, ouvir músicas no último volume e bagunçar tudo. O porão era tipo um território cercado com arame farpado, onde os adultos não mandavam. E todas as besteiras que as crianças fazem e imaginam podem viver livres e soltas. Só tenho foto da minha Suzy. E esse porão virou depois escritório do meu pai. E o lugar que, de acordo com a escala de tamanhos da minha memória, é maior do que a casa da Suzy. Tanto em espaço quanto em histórias. Mas isso já seria um livro. E livros não cabem aqui. Então esse foi o texto da Blandina Franco, A Suzy é Minha. E a gente pode achar esse texto lá no blog da Letrinhas. Se a gente observar o crédito, né? Logo abaixo do texto, a gente vai ver que tem o endereço até do blog pra gente observar esse texto. Depois eu coloco o endereço aqui pra vocês também, pra quem quiser olhar lá, tá bom? Um beijo pra vocês, façam a tarefa da página 31 e 32, e qualquer dúvida a gente tira na aula Hangout. Lembrem-se, resposta completa, começar a frase com letra maiúscula, quando for o nome da personagem, ou o nome da autora, o nome de um lugar, letra maiúscula, tá bom? Do jeito que a gente tem aprendido, a gente vai exercitando todo dia, até a gente acostumar com isso, até isso virar rotina pra gente, virar normal, tá bom? Beijo!